Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Formar. E hoje nós estamos recebendo uma personalidade do segmento de formatura muito importante, principalmente porque muitas pessoas não entendem a diferença entre alguns pontos que essa pessoa executa no trabalho dela. Estamos aqui com o Marcílio, mestre de cerimônias e um profissional maravilhoso que está em parceria com a Ápice Produções há muitos anos. Marcílio, conta um pouco da sua história para a gente. Olá, Rafaela. Olá, telespectadores. Que satisfação poder falar contigo. Inclusive, parabenizar o Pode Formar, que é um podcast que chegou para fazer toda a diferença e enlarguecer as informações desse meio de cerimoniais. É uma satisfação ter participado aqui de vários eventos contigo e agora tendo a alegria de participar de um podcast tão importante como esse. Obrigada. E aí, Marcílio, conta um pouco pra gente sobre a sua história. Como surgiu o Marcílio, mestre de cerimônias? Rafaela, agora em 2026 eu completo 40 anos de rádio. Comecei a fazer o rádio em 1985 para 86. Depois de 3 anos, eu caí de paraquedas para ser mestre de cerimônias. E foi uma história bem interessante e até curiosa. Eu trabalhava muito no Palace Recepções, no Glamour Recepções e no Atro Recepções, inclusive os seus diretores, a Júcia e também o Adson Barreto. Então, à época, existia uma empresa de cerimonial aqui em Natal que trabalhava com uma mestre de cerimônia, uma mulher, que apresentava todos os eventos sociais e corporativos. O que acontece? Ela recebeu um convite para viajar para São Paulo. E aí surgiu essa vaga de mestre de cerimônia. Como o Adson Barreto já era amigo, já éramos amigos à época, porque eu já trabalhava no rádio, e de vez em quando o Adson me convidava para gravar comerciais de rádio e televisão. E ele disse: Marcílio, eu preciso falar com você. Naquela época não tinha telefone celular, tinha só linha fixa. Sim. Aí ele liga para a minha residência e disse: Marcílio, eu preciso falar com você. Do que se trata, Adson? Eu pensava até que era um evento, que ela ia me convidar para apresentar lá no Atro Recepções. Ele disse: olha, saiu uma mestre de cerimônia que trabalhava com uma cerimonialista por nome de Rosa Gugel, que fez bastante sucesso nesse meio de cerimoniais, e ela era especialista em aniversários de 15 anos. Disse: olha, saiu essa mestre de cerimônia e ela está com a mão na cabeça porque a semana que vem tem um evento e nós precisamos de um mestre de cerimônia. Eu lembrei de você. Você faz cerimoniais? Eu disse: não sei nem para onde vai sair. Aí ele disse: bom, eu vou colocar você em frente a ela para vocês conversarem e de repente, quem sabe, você já trabalha em rádio, isso vai ter uma facilidade muito grande. Me levou, eu me encontrei com Rosa Gugel. Beijo para você, Rosa Gugel, Rosinha. O meu amigo Antônio Joventino sabe muito bem quem é Rosa Gugel, sabe ou não sabe? E aí ela disse: olha, eu preciso de um mestre de cerimônia, você se habilita a apresentar um evento nosso, daqui a 15 dias, tenho 15 anos. Aí eu disse: olha, não sei nem para onde vai. Ele disse: então faz o seguinte, siga só o roteiro, eu vou preparar o script e você vai apenas interpretar. Agora não faz aquela locução tipo rádio, Alô, você, boa noite, bom dia. Não, tem que ser formal. Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos aos 15 anos de fulano de tal. Aí eu disse: olha, morrendo, de nervosismo. Eu digo: meu Deus, e agora? Aí eu disse: vamos fazer o seguinte, me dê 3 dias para pensar. Aí eu fui para casa encucado. Eu digo: aceita ou não aceita? Aceita ou não aceita? Cheguei na minha família e disse: olha, surgiu o convite para ser mestre de cerimônia. O que vocês acham? Aí o pessoal lá de casa disse: olha, se eu fosse você, eu montava no cavalo selado e ia-se embora. Aí eu disse: pronto, eu vou fazer isso então. Aí procurei Rosa, eu disse: Rosa, eu aceito o convite. Ela preparou o cerimonial e deu certo. Fiz o primeiro cerimonial e desde esse dia que foi uma sequência de eventos, porque na realidade um evento chama outro. Isso em qualquer aspecto, 15 anos, formatura, bodas, um evento chama outro. Se você tem uma equipe de cerimonial que trabalha com muito afinco, com muita dedicação, não tem como dar errado. E aí a partir dali começaram os convites. Aí eu comecei a entrar na área de formaturas, de bodas, de casamentos e deu tudo certo. Não foi fácil. Os primeiros 5 anos foi uma fase de aprendizagem. Aliás, todo dia a gente está aprendendo. Ainda hoje eu tento dar o meu melhor e
tenha certeza que é um aprendizado a cada dia. E a gente foi aperfeiçoando. Eu comecei a ganhar mercado de cerimonial com 5 anos, desde o início que eu comecei a fazer a minha primeira locução desses 15 anos. Mas tem sido gratificante de lá para cá. Que maravilha, Marcílio. E aproveitando o gancho da cerimonialista que você citou, com o trabalho do mestre de cerimônias, né? Qual é a diferença que existe entre ser cerimonialista e mestre de cerimônias? Isso é uma dúvida que pega muita gente de surpresa. Vou contratar um mestre de cerimônia ou um cerimonialista? A diferença é, o mestre de cerimônia é aquele que executa. É o intérprete de todas as emoções, que segue um roteiro, que a gente chama de script. Primeiro começa com o esboço, né? O cerimonial começa a organizar toda a programação. Desse esboço se cria o quê? O script, que é a programação, ou seja, o roteiro do evento. O mestre de cerimônia ele é convidado a executar aquela programação que é preparada pela empresa de cerimonial. Sim. Então, por isso que ele é chamado de mestre de cerimônia. Não é locutor, mestre de cerimônia. Por quê? Porque se fosse locutor, seria na linguagem do rádio. Mestre de cerimônia não, já é um diferencial muito grande. Por quê? Porque segue todo um protocolo de acordo com cada tipo de cerimonial. Sim. E aí o mestre de cerimônia faz exatamente esse papel de interpretar. Mas para isso é importante, Rafaela, que não basta só você ter uma boa voz. É preciso você interpretar e você conhecer pelo menos um pouco o básico do que se chama de protocolo. Porque senão, numa situação inusitada, você não tem como improvisar. Sim. E o improviso, ele existe, desde que você utiliza esse improviso dentro do conhecimento do que pede cada tipo de evento. E cerimonialista, por exemplo, você é dona de uma empresa de cerimonial, então você é cerimonialista. Mas você é cerimonialista e mestre de cerimônia? Depende. Existem casos e casos. Você pode ser mestre de cerimônia, sendo cerimonialista, e cerimonialista sendo mestre de cerimônia. Só que a maioria dos casos, eu diria que 80% das empresas cerimoniais, as pessoas que são proprietárias, essas pessoas, elas não são mestres de cerimônias. Então, elas terceirizam mestres de cerimônias para conduzir o evento. Porque todo evento tem o antes, o durante e o depois, não é verdade? Então, você que trabalha em bastidores, em produção, sabe muito bem disso. Sim. Então, toda essa preparação antes é importante porque vai captando todas as informações do cliente para que possa se criar um script para no dia ser executado pelo mestre de cerimônia. Então, a diferença está exatamente isso. Você pode ser mestre de cerimônia e cerimonialista ao mesmo tempo. No meu caso, eu não tenho empresa de cerimonial, mas eu sou cerimonialista. Tá? Se eu fosse, por exemplo, organizar, eu já sabia o passo a passo, fazia uma checklist, né, de como tudo ia acontecer, do que ia precisar. Mas o meu caso aqui, eu sou apenas mestre de cerimônia. Sim. Mas é bom que a gente entenda um pouco, não só de protocolo, como também essa área de cerimonialista, Sim. porque você vivencia juntamente com os clientes, né, o seu cliente, todo o desenrolar, né, de uma atividade de evento. Então, é importante você saber o passo a passo, desde o protocolo até mesmo como funciona, né, o cerimonial, através das empresas que executam um determinado serviço. E aproveitando esse gancho que você falou sobre o improviso, né? Quando você está lá no meio de um evento fazendo a leitura daquele roteiro, né, de toda aquela cerimônia que está acontecendo e precisa haver uma alteração, você consegue simplesmente escutar aqui qual é a alteração e já dar sequência? Como é que funciona esse improviso? Na realidade, existem várias ocasiões em que a gente tem que desenrolar a situação. Por exemplo, quando eu estou sem nenhum apoio de um cerimonialista ou uma cerimonialista ao meu lado, você pode observe que cada evento sempre tem uma pessoa ao seu lado, né? Sim. Aquela pessoa é exatamente o chefe de cerimonial ou cerimonialista. Sim. Então ela fica ali para qualquer ocasião. Um imprevisto. Eu vou fazer uma composição de mesa de honra, mas faltou o coordenador de tal curso. Disse que ia chegar daqui a 5 minutos, iniciou o evento, mas não chegou. Então ela chega para mim e diz, olha, altere aí, por favor, Marcílio. Risca esse nome dessa pessoa que não veio. Quando não tem alguém ao meu lado, a gente trabalha com ponto. Sim. Que o Antônio Joventino sabe muito bem o que é isso. Esse ponto, que é o rádio, que a gente trabalha com ele, justamente a cerimonialista ela não aparece, mas ela está atenta a toda e qualquer situação. E aí ela passa o rádio para mim, olha, risca o nome tal, do convidado que não veio. E ali você está fazendo a leitura e consegue... E ainda que a gente possa improvisar, quando a gente conhece um pouco de protocolo, não há problema. A gente desenrola numa boa. Mas para isso, é importante que a pessoa tenha o mínimo de conhecimento em protocolo. Porque o improviso, ele existe, mas tem que ser dentro de um contexto. Entendi. E aproveitando esse gancho de improviso, de detalhes, de
eventos. Conta pra gente como funciona, qual é a diferença que você sente entre apresentar uma colação de grau e apresentar um baile de formatura, que são momentos bem diferentes. E como é diferente? Na formatura existe aquela coisa de protocolo. De acordo com cada tipo de instituição, cada instituição tem um protocolo determinado. Por exemplo, a UFRN tem um protocolo determinado. É um script certo. Não muda. Passa ano, às vezes uma atualização de protocolo. Sim. Mas isso geralmente é feito de 6 em 6 anos. Até lá é o mesmo script, só muda os nomes, Sim. mas assim, pronome de tratamento é sempre o mesmo, ordem hierárquica também. Quando você está em frente a um evento, por exemplo, uma formatura, que é a colação de grau, você tem que seguir aquele protocolo. O protocolo exige o quê? Um formalismo na locução. Então, senhoras e senhores, boa noite e sejam bem-vindos à formatura do curso de Biologia, sei lá, do curso de Medicina da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou dando só um exemplo. Não é? Sim, sim. Então, é aquele formalismo. O protocolo exige que seja, porque é um ato tipo cívico. Então, é um ato institucional. Então, você tem que levar seriedade, porque ali é uma colação de grau. Sim. Já o baile de formatura, você não tem um protocolo assim, um protocolo certo. Engessado. Engessado. Né? Cada empresa cerimonial cria o seu próprio protocolo. Sim. Nos bailes de formatura. E a locução, ela muda, ela sai de 8 para 80. Deu para entender? Sim. Então eu estou aqui numa velocidade de 40 km por hora numa formatura. No baile de formatura eu vou para 100 km. Porque é festa. Baile de formatura já está dizendo, é festa. Então toda aquela parte formal deixa de existir. O que entra em ação é a parte informal. Então eu chego assim, e agora, senhoras e senhores, vamos receber os novos odontólogos do estado do Rio Grande do Norte. Com vocês, pá! Aí começa. Aí tem um DJ que acompanha toda a programação, tocando uma trilha musical, uma música específica para cada tipo de formando. Aí depois vem o brinde, vem a valsa. Então é glamour, é festa, é alegria, é descontração, é comemoração. Então há uma diferença muito grande e a gente tem que saber diferenciar. É tanto que, por exemplo, quando eu comecei nessa área de cerimonial e eu saí da formatura e fui apresentar os primeiros bailes de formatura, eu senti uma dificuldade. Por quê? Porque eu queria utilizar o mesmo ritmo de uma colação de grau. Aí os cerimoniais foram me orientando, Marcílio, é assim, assim. Eu digo, então posso ficar à vontade? Seja descontraído, Marcílio. Dê o seu melhor. É festa, é alegria, é brinde, é champanhe, enfim. Sim. Então a diferença está justamente isso. Você não segue protocolo, não tem nada de formalismo. E nesse tempo, como a Ápice Produções surgiu na sua vida? A Ápice Produções eu já acompanhava nas redes sociais. E o mestre de cerimônia da Ápice Produções sempre foi o Cleandro Moraes. Isso. Cleandro Moraes, amigão, amicíssimo, e ele também milita, né, no meio, né, de cerimoniais aqui na nossa capital. Ele faz parte do mercado hoje. Cleandro Moraes é uma figuraça e todos aqui nós, bastidores, conhecemos muito bem ele. Ele era o locutor padrão da Ápice Produções. O que acontece? O Cleandro Moraes conseguiu um outro emprego que ocupava todo o dia dele, tanto pela manhã, pela tarde e também pela noite. Sim. Por ele ocupar esses 3 turnos de trabalho e toda semana ele viaja por muitos municípios do estado do Rio Grande do Norte, ele ficou impossibilitado de apresentar cerimoniais. Foi aí que o Cleandro Moraes me indicou a Ápice Produções. O Cleandro hoje ainda continua apresentando cerimoniais, mas mais final de semana, na semana também, mas sempre à noite. Sim. Depois das 19 horas, 20 horas. Os eventos que são mais cedo, por exemplo, as colações de grau, 19 horas, era impossível ele sair do interior de Mossoró para chegar em Natal, sair de Mossoró de 5h30 da tarde para chegar em Natal de 18 horas. Impossível. Nem de helicóptero dava certo. Aí, então, foi quando eu passei a fazer parte da Ápice Produções, mas, via de regra, tem dia que o Cleandro tá de folga, não está trabalhando, e às vezes acontece a gente ter 2 eventos ao mesmo tempo. Então ele fica em um e eu fico em outro. Então já aconteceu muitas vezes de o Cleandro retornar para a Ápice Produções para apresentar eventos que de repente eu já estava agendado e não podia apresentar. Então foi assim que eu surgi na Ápice Produções. Perfeito. Marcílio, foi uma enorme satisfação ter você conosco.
Quero agradecer muito a você por sua participação, pelo seu conhecimento, por essa troca de informações, né, pessoal? Como o Marcílio falou, ele vem sendo mestre de cerimônia praticamente de todos os eventos da Ápice Produções e é uma satisfação trabalhar com você sempre. Quero agradecer a sua participação e te dar um mimo do Pode Formar. Fica de olho não, tá, Antônio? Por favor, isso aqui é meu. Brincadeira, é para descontrair. Tranquilo. E, pessoal, quero agradecer mais uma vez a vocês, nossos telespectadores. Continuem acompanhando o Pode Formar no dia a dia, nos eventos que vocês nos encontram, tá? Um beijo a todos, sigam os nossos parceiros e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Ô, Rafaela, no finalzinho do programa aqui, posso? Pode, com certeza. Dizer o seguinte, todo evento merece o quê? Uma coisa chamada organização, projeto. Quando você contrata uma empresa de cerimonial, você pode ficar descansada. Por quê? O cerimonial toma conta de tudo. O mestre de cerimônia é aquele que executa, mas todo um planejamento começa meses, anos antes. Então, coloque a sua formatura, o seu evento, a sua solenidade em mãos de quem realmente entende. Porque o mestre de cerimônia apenas executa, mas o cerimonialista, a empresa cerimonial que está por trás, nos bastidores, tem todo cuidado de organizar roteiro, de preparar uma equipe de fotógrafos, de pessoas que filmam, pessoas altamente, com certeza, com experiência para dar e vender e que dá segurança a todo e qualquer evento. Então vai lá nas redes sociais da Ápice Produções e Eventos, você vai ver uma pleiade de informações, de eventos que a Ápice Produções já teve a oportunidade de estar organizando. E você vai ver toda a diferença. Procura também a nossa amiga Rafaela, ela é departamento comercial, ela é comercial da Ápice Produções e vai ter o maior prazer de conduzir todo um roteiro com você, formando daquilo que você vai realizar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, porque tendo uma empresa que dá segurança, procure saber quantos anos essa empresa está no mercado, procure saber quem são os profissionais que trabalham nessa empresa de cerimonial. É importante dizer que a Ápice Produções, toda a equipe da Ápice Produções são pessoas que já têm uma vasta experiência, fotógrafos, pessoas que filmam, iluminação, palco, é uma empresa que indica bons locais para recepção de eventos, os bons profissionais estão também aqui. Então, parabéns, Ápice Produções. Muito obrigada, Marcílio. Parabéns pelo Pode Formar. Muito sucesso a cada um de vocês e que Deus abençoe de uma forma grandiosa as nossas vidas. Amém. Obrigada. Um abraço. Tchau.